Nova Manhã. Araçatuba. Coluna Ouse Saber, com Aine Regina Gonçalves da Silva. Toda terça-feira você pode acompanhar aqui no Nova Manhã Araçatuba uma reflexão proposta pela Aine, que além de professora, é jornalista e faz parte de grupos de estudos da ANJ, a Associação Nacional de Jornais. Ela pega uma notícia que está na pauta aí da imprensa nacional, desdobra, analisa e oferece o ponto de vista dela sobre o assunto. Hoje a Aine vai falar sobre trabalho análogo à escravidão. Bom dia, Aine. Você está melhor? Bom dia, Marcelo, Lilian, todos os ouvintes. Eu me sinto muito melhor. A voz ainda não melhorou completamente, mas seguimos, firmes e fortes. A gente estava com saudade de você. Não só nós, mas os ouvintes estavam perguntando também. Desculpa, Aine, era sinusite? Era isso? Uma rinite que se transformou em sinusite, porque eu uso a voz para trabalhar. Eu acabei ficando sem meu instrumento de trabalho por alguns dias. Mas está de volta, então vamos lá? Trabalho análogo à escravidão. Vamos, Marcelo. Vou me basear numa data recente, o 13 de maio, que é a data da abolição da escravatura, uma data que não deve ser celebrada e nem comemorada, porque a escravidão foi para o Brasil uma vergonha nacional, mas ela é reflexiva. Ela é reflexiva porque nós, 134 anos depois, continuamos copiando um modelo de exploração das pessoas mais vulneráveis. Digo isso baseada na notícia, no dia 13 de maio, de que uma senhora de 85 anos foi resgatada pelos fiscais do Ministério do Trabalho em condições análogas à escravidão. Ela, aos 85, por 72 anos, ela serviu 3 gerações da mesma família. Então, menina, ela foi afastada do convívio familiar, foi levada para essa outra família com aquela desculpa que nós conhecemos, né? Vamos cuidar desta criança, e na verdade não é um cuidado, é um trabalho análogo à escravidão. No caso específico dessa senhora, ela nunca foi à escola, nunca teve amigos, ela passou a vida servindo essa família com trabalhos domésticos. E a escravidão, o trabalho análogo à escravidão é traduzido hoje por isso. Eu tenho pessoas sem as condições mínimas de trabalho e sobrevivência, que trabalham longos períodos por uma remuneração insignificante ou quase nenhuma e que estão afastadas dos direitos trabalhistas. Então, percebam como é paradoxal o assunto. O Brasil é um dos países com uma legislação trabalhista extremamente avançada. O Brasil é um país que tem dentro da justiça uma divisão, que é a justiça do trabalho. Temos pessoas, fiscais, muito preocupados em dar condições dignas de trabalho, mas temos uma sociedade que tem um histórico escravagista, que ainda acredita que é melhor dar alguma coisa do que nada. E esse alguma coisa, às vezes, é um teto para morar, uma comida para comer. Quando, na verdade, nós já ultrapassamos essa fase e temos que oferecer aos trabalhadores brasileiros tudo aquilo que a lei obriga o empregador a dar ao empregado. A escravidão contemporânea, ela é visível não só no trabalho doméstico ou exploratório, ou no trabalho rural, naquelas situações em que os fiscais resgatam do campo trabalhadores que vivem em choupanas, casebres, sem água potável, com mínimo de ração, horas extenuantes de trabalho, 10, 12 horas, esse trabalhador sem os documentos, completamente endividado com o patrão, que não tem condição de sair dessa situação, e daqui a pouco a gente vai falar sobre um filme que vai estrear sobre isso, mas a gente também vê no nosso dia a dia nas ruas. Hoje, essa escravidão contemporânea, ela tem um apelido, ela chama uberização.
Ou então é esse entregador de aplicativo que não é funcionário do restaurante, que não é funcionário do cliente que está pedindo a comida, que não é funcionário do aplicativo de mensagem e que precisa trabalhar 10, 12 horas por dia no sol, na chuva, sem nenhuma lei que o proteja caso ele sofra algum acidente, e ao final do dia ele precisa contar moedas para saber se aquele trabalho tão extenuante foi recompensado. E a sociedade assiste a isso, dizendo, mas pelo menos ele tem um trabalho. E é essa mentalidade que precisa ser superada. Todo trabalhador precisa de condições dignas de trabalho, porque sem aquele trabalhador, a nossa vida ela tem um prejuízo. Então, numa memória muito recente, quando nós ficamos efetivamente isolados, os entregadores eles salvaram as famílias e as empresas, se expondo ao risco do vírus e fazendo o trabalho necessário quando ninguém queria ou podia fazer. Mas eles continuam sem nenhuma proteção no Brasil. Fora do Brasil, nós já temos países que estão, sim, admitindo que este funcionário ele é responsabilidade das empresas de aplicativos que precisam dar a eles condições dignas, não só de remuneração, mas de proteção, em caso de acidente ou fatalidades como morte. Então, qual é a minha reflexão aqui hoje? Quanto tempo nós, cidadãos, vamos levar para entender que não cabe mais na pós-modernidade essa exploração desenfreada de pessoas que já são vulneráveis pela desigualdade social? Os fiscais do trabalho fazem um trabalho extremamente importante, mas eles não conseguem fazer mais porque eles não recebem denúncias. E muitas vezes eles só conseguem atuar a partir de uma denúncia. Então é a mentalidade da sociedade que precisa compreender que essa exploração do trabalhador, ela não condiz com um desenvolvimento. Ela nos leva a séculos atrás, aonde por um pensamento eurocentrista, quando os europeus se sentiam, a última bolachinha do pacote, eles achavam que poderiam dominar pessoas por meio da força e escravizar essas pessoas para o seu benefício próprio. Essa mentalidade, ela precisa ser superada, historicamente ela já foi superada, mas ela precisa ser superada socialmente com a ajuda da justiça. Então, não cabe mais no século XXI assistir ao noticiário vendo os fiscais resgatarem idosas do trabalho análogo à escravidão nas casas de família. Não cabe mais no século XXI encontrar nas fazendas de café de Minas Gerais trabalhadores sem nenhuma condição de trabalho. E aí eu vou falar do filme, que é um filme que vai estrear essa semana. O nome do filme é Pureza, é o nome de uma mulher. Essa mulher da região norte, ela percebeu que o filho caçula, depois de sair da cidadezinha em busca de melhores condições de trabalho, tinha deixado de dar notícias, então não chegou na casa dos familiares, não foi localizado por pessoas conhecidas. Então ela trava uma batalha para resgatar esse filho do trabalho análogo à escravidão. Essa história dos anos 90, esta brasileira, ela recebeu um prêmio internacional, porque quando ela achou o filho e ela conseguiu libertar o filho dos fazendeiros lá da região norte. Que legal, vocês estão colocando aí pelo Facebook algumas cenas, A atriz principal é a Dira Paz, atriz fantástica. Então, essa trajetória real dessa brasileira de verdade, que conseguiu resgatar sozinha o filho do trabalho análogo à escravidão, é para a gente um alerta no sentido de que no século XXI a gente não pode permitir que os comportamentos de mais de 100 anos atrás continuem se repetindo. Então,
esse modelo de exploração dos menos favorecidos não é só contra a lei, é desumano. É desumano, não é coisa de humano, né? É o tal do homem que é o lobo do homem. Então, esta realidade traduzida num filme, a partir de um livro-reportagem, a gente também tem o trabalho de um repórter da Agência Brasil, que é o Leonardo Sakamoto, que fez um livro sobre o trabalho escravo contemporâneo, precisa servir de alerta, para que no nosso entorno a gente perceba essas situações e ajude os fiscais do trabalho a libertar essas pessoas. Então, 134 anos atrás, a princesa Isabel assinou um documento que, de novo, não significou a recomposição da nossa trajetória, lhe dá a liberdade para os escravos só com a roupa do corpo, sem nenhuma condição de integração na sociedade, não é algo que a gente deva celebrar e nem comemorar. A gente tem aí uma dívida histórica com os povos escravizados, indígenas primeiro, negros depois, mas nosso papel fica muito pior quando a gente deixa persistir esse trabalho análogo à escravidão em pleno século XXI. Então, o meu ponto de reflexão, a minha questão de alerta não é possível negar as leis trabalhistas. As pessoas que não cumprem as leis trabalhistas precisam ser responsabilizadas diante da justiça, porque o trabalhador é, sim, a parte mais frágil desse sistema. E se todo patrão for inteligente, ele vai entender que nenhum negócio funciona sem trabalhador. Então, esse trabalhador precisa ter condições dignas de trabalho. O peão na roça, o enfermeiro no hospital, o professor na escola, toda empresa precisa de trabalhador para funcionar. Por isso é que é preciso manter a dignidade desse trabalhador por meio de um salário justo, por meio de condições de trabalho ideais. Muito bom. Perfeito, Aine. E gostaria de complementar dizendo que essa frase que você disse, que tem gente que comenta, pelo menos tem um trabalho, é pior do que isso, né? Porque a gente ouve dizer, as pessoas falando que, mas tem que ser assim mesmo, você tem que lutar, é cada um por si. E aí tem um movimento falando de meritocracia, né? Como se não fosse, hoje, não fosse absolutamente injusto num país que tem a nossa história, que as pessoas partam de pontos diferentes para tentar uma mesma conquista, e vendo ainda por cima o governo federal, e não é de hoje, desestruturando a cada dia a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, tudo sendo levado para esse campo e pessoas completamente desinformadas, ou até mesmo aquelas informadas e com uma boa dose de má fé, fazendo esse tipo de comentário como se elas não tivessem um dia sido trabalhadoras e não consigam refletir sobre o que isso significa. Deixa eu dar uma dica de filme também, que é Os Sete Prisioneiros, está na Netflix. É muito interessante, né? Saem os rapazes assim do interior para trabalhar na capital e aí eles se veem presos lá num ferro velho, tipo uma rede de trabalho escravo também. É muito interessante, com o Rodrigo Santoro. É muito legal. E eu acho que vale a pena destacar aqui também o livro do Itamar Vieira, O Torturado, que retrata hoje as questões, inclusive, dos quilombolas, né? Mas principalmente desse trabalhador rural, que, olha, você tem um pedaço de terra seu, mas para você ter um pedaço de terra seu que não é dele, não tem isso no papel, não existe essa documentação, mas tem um trabalho aí de 10, 12, 14 horas diárias na terra do patrão. Mas volto a insistir, muitos patrões já estão conscientes dessa obrigação trabalhista. A gente tem poucos casos onde esses patrões continuam nessa situação exploratória, mas esses poucos casos realmente precisam acabar. Perfeito, Aine. Muito obrigado pela reflexão de hoje. Bom trabalho, até a semana que vem. Obrigada, boa semana. Boa semana para você. Beijo.